Vamos para mais uma aula aqui, no meu canal no YouTube. Segunda aula sobre operações com fração. Na aula de hoje, vou ensinar para vocês um macete de como calcular fração com denominadores diferentes. Adição e subtração de fração com denominadores diferentes. Por que eu vou ensinar um macetinho para vocês? Porque na maioria das vezes, as pessoas vão calcular a adição ou subtração de fração com denominadores diferentes utilizando o método MMC. O que é MMC? O mínimo múltiplo comum entre os dois números do denominador. Por quê? Porque eles são diferentes. E na aula de hoje eu vou ensinar para vocês que a gente não precisa utilizar o método MMC, tá? Por quê? Porque eu vou ensinar aqui, que a gente vai fazer assim, a gente vai calcular multiplicando cruzado. Então, o primeiro passo, vocês vão calcular multiplicando cruzado aqui, Então, vamos fazer primeiro com 4 vezes 6, dá 24. Coloca o sinal de mais e faz do outro lado também. 3 vezes 2, 6. Passa a barra de fração. Agora, o que a gente vai fazer com os denominadores que são diferentes? A gente vai fazer uma multiplicação entre eles. Então, é 2 vezes 6, 12. Então, a gente tem aqui que a fração é 24 mais 6, que vai dar 30, sobre 12 avos. O que a gente pode estar olhando aqui? Se tem como simplificar essa fração. O que é simplificar? Já falei na aula anterior, na primeira aula. Simplificar é você achar um divisor comum entre os dois números. Se possível, o maior divisor comum entre eles. Como eu estou dando dica aqui de como facilitar, a gente pode iniciar com o número 2. Por quê? Porque os dois números é par. E todo número par divide por 2. Vou começar aqui com 2. Vou dividir os dois números por 2. Por que eu vou dividir os dois números? Porque é uma regrinha básica da matemática. Na simplificação, eu não posso dividir o numerador por um número e o denominador por outro. Então, a regra é essa. Na simplificação, o mesmo número tem que dividir o numerador e também o denominador. Então, nesse caso aqui, 30 dividido por 2, 15. 12 dividido por 2, 6. Então, a nossa fração aqui, simplificada, 15 sextos. Teria como simplificar mais? Teria. Por quê? Porque o 15 com 6 tem um divisor comum entre eles. Que nesse caso aqui, se a gente for pensar, é o 3. A gente vai dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3. Então, 15 dividido por 3, 5. 6 dividido por 3, 2. Então, a minha fração simplificada, 5 meios. Agora, observe aqui. Se você tem a capacidade de pensar, eu já posso dividir com o maior divisor entre eles, que é o 3, eu já poderia colocar 30 dividido por 3 e 6 dividido por 3. Eu estou fazendo passo a passo aqui, porque a maioria das pessoas tem dificuldade nisso. Então, dá para fazer o passo a passo, tá? Você é craque em matemática, já pensou isso aqui? Já pode dividir com 3. Então, vamos para o nosso último exemplo aqui. Uma subtração. 3 quintos menos 2 terços. Então, percebe aqui que os denominadores são diferentes. O que a gente vai fazer? O mesmo processo. Vamos multiplicar cruzado. 3 vezes 3, 9. Coloca o sinal de subtração. Faça do mesmo jeito do outro lado. 5 vezes 2, 10. Agora, faça a multiplicação entre os denominadores. 5 vezes 3, 15. Então, eu tenho aqui que 9 menos 10, 9 é menor que 10. Então, vai dar o quê? Vai dar uma fração negativa. Menos 1 quinzeavos. Então, a resposta é menos 1 quinzeavos. Tá? Se liga aí só, nesse macetinho aí. E compartilhe com os amigos. Até a nossa próxima aula.